E se eu te dissesse que a maior mentira da história do futebol brasileiro não foi contada em uma mesa de bar, mas assinada em um tribunal? Você olha para a história e vê uma taça levantada, mas quem viveu 2005 sente algo diferente. Sente o peso de um asterisco invisível. Muitos dizem que foi o campeonato da máfia do apito. Eu digo que foi o ano em que o futebol perdeu a inocência. Não foi apenas sobre um juiz vendendo resultados por trocados. Foi sobre o momento exato em que a frieza dos bastidores colidiu com a paixão da arquibancada, rasgando a lógica do jogo. Esqueça o que você viu nos noticiários policiais da época. Hoje, nós vamos reabrir o inquérito. Não na justiça, mas no campo, vamos dissecar a alma daquele Corinthians galáctico, a ferida aberta daquele Inter guerreiro e a matemática cruel que permitiu voltar no tempo. Fique comigo, porque até o final deste vídeo você vai descobrir que às vezes o verdadeiro crime não é o pênalti não marcado, é a esperança roubada, e você vai entender a única verdade que tribunal nenhum conseguiu anular. O futebol é um pacto de fé, meu amigo. Uma religião profana onde você entrega sua alma na arquibancada, acreditando que, lá embaixo, no tapete verde, o destino será decidido pelo suor, pela tática, pelo imponderável da bola. Mas em 2005, esse pacto foi rasgado com uma frieza cirúrgica. Uma punhalada nas costas de cada torcedor que ousa acreditar na pureza do jogo. Edilson Pereira de Carvalho não foi apenas um árbitro corrupto. Ele foi o agente do caos, o homem que, ao lado de Najib Fayad, transformou a paixão nacional em um balcão de negócios sujos. Quando ouvimos os áudios daqueles grampos, o que assusta não é só a manipulação, é a banalidade. É a voz arrastada negociando o sagrado por trocados, tratando a história de clubes centenários como mercadoria barata. Ali, a mística do apito morreu. O homem de preto, que deveria ser o guardião da lei, virou o ladrão da esperança, e a sacralidade do campo foi invadida pela ganância mais rasteira, deixando uma cicatriz que nem o tempo consegue fechar completamente. Você pensa que o drama se encerraria na delegacia? Ele sobe as escadas do tribunal, e o jogo muda de figura, saindo da grama para o carpete, onde a caneta pesa mais que a chuteira. A decisão de Luiz Veiter de anular os 11 jogos apitados por Edilson foi um terremoto, um golpe psicológico brutal que redefiniu a tabela e a moral do campeonato. Imagine o vestiário de um time que suou sangue para vencer, que deixou a vida em campo, vendo aqueles 3 pontos virarem pó por uma decisão jurídica. É de enlouquecer qualquer elenco, é de quebrar a espinha dorsal da convicção. Criou-se ali o cenário perfeito para a revolta, para o nascimento da narrativa do campeão moral, especialmente pelos lados do Beira-Rio. O Internacional e outros prejudicados não perderam apenas pontos, perderam a fé na isonomia, sentindo na pele que o campeonato estava sendo decidido em gabinetes, longe do cheiro da grama e do grito da torcida, numa manobra que, justa ou não juridicamente, feriu de morte a verdade esportiva daquele ano. Essa tensão acumulada, essa sensação de que algo estava fora do lugar, transformou o Pacaembu num barril de pólvora para aquele Corinthians Internacional, uma final antecipada que valia muito mais do que a liderança. O ar era pesado, denso, dava para cortar com a faca a hostilidade nas arquibancadas. Não era apenas um jogo, era uma guerra de narrativas. O sistema contra a revolta, a máfia contra o povo, ou pelo menos era assim que o lado colorado enxergava. O estádio pulsava numa frequência diferente, uma eletricidade estática que arrepiava até quem estava vendo pela TV, porque todos sabiam que aquele 1x1 não seria um placar comum. Cada dividida era um tratado de guerra. Cada olhar entre os jogadores carregava o peso de meses de manchetes policiais e tribunais desportivos. O futebol ali respirava por aparelhos, sufocado pela desconfiança, mas ainda assim a bola rolava, teimosa, pedindo para ser a protagonista num palco montado sobre areia movediça. E é aqui que o destino, com seu humor macabro implacável, prega a peça definitiva. Aquela que faria Nelson Rodrigues gargalhar de nervoso se estivesse na tribuna de imprensa.
Num campeonato manchado pela manipulação de resultados visando o lucro de apostadores, a decisão prática do título não veio de um erro comprado, mas de um erro técnico, humano, talvez até mais doloroso por sua gratuidade. Quando Tinga invade a área, é derrubado por Fábio Costa e o estádio prende a respiração esperando o apito. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Márcio Rezende de Freitas, um árbitro de Copa do Mundo, não vê o pênalti solar e, pior, expulsa a vítima. É a ironia suprema, o campeonato dos juízes ladrões sendo decidido por um juiz que errou de graça. Aquele momento não definiu apenas o placar, ele selou a narrativa de perseguição. Cristalizou a mágoa e garantiu que a taça de 2005, independentemente de para onde fosse, jamais brilharia com a luz límpida da legitimidade inquestionável. Mas não se engane achando que tudo se resume ao apito, porque isso seria ignorar a complexidade do que acontecia quando a bola realmente rolava longe dos tribunais e das delegacias. Havia ali, no meio desse furacão ético e moral, times que jogavam bola e muita bola. Elencos que tentavam se blindar do caos externo para fazer o que sabem jogar. Corinthians não era um bando de pernas de pau beneficiados pelo acaso. Havia talento, havia grife, havia um projeto megalomaníaco financiado por dólares de origem duvidosa que aterrissaram no Parque São Jorge. E do outro lado, um Inter pragmático, cirúrgico, moldado à imagem e semelhança de seu treinador. Para entender a verdade completa, precisamos tirar os olhos do juiz por um instante e olhar para os craques, para a tática, para o dinheiro e para a mística que, mesmo ferida, ainda operava seus milagres dentro das quatro linhas. Agora, você precisa esquecer o tribunal por um segundo e olhar para o campo, porque é ali que a contradição se torna insuportável e fascinante. Aquele Corinthians não era um time comum, era uma anomalia financeira e técnica, turbinado pelos dólares obscuros da MSI e pela arrogância de Kier Jorabchian. Mas, meu amigo, quando a bola chegava nos pés de Carlitos Tevez, a sujeira dos bastidores parecia evaporar sob a genialidade pura, bruta, daquele argentino que jogava como se cada partida fosse um prato de comida. Aquele elenco, os Galácticos do Parque São Jorge, tinha o DNA de campeão, tinha a mística de quem resolve sozinho. E o mar flutuava, Mascherano mordia os calcanhares como um cão de guarda leal, e Roger distribuía o jogo com uma classe de terno e gravata. Dizer que aquele time precisava do apito para vencer é ignorar a potência ofensiva avassaladora que eles tinham. Eles eram uma máquina de triturar defesas, né? Um esquadrão que, em condições normais de temperatura e pressão, brigaria pela taça até a última gota de suor. Mas o futebol não é feito de si, é feito do que está na súmula, e é aqui que a matemática entra em campo para assombrar a memória. A anulação dos jogos criou uma fenda no tempo ex-pouco do campeonato, uma segunda vida que o Corinthians agarrou com a voracidade de quem vê a sorte sorrir. Nos jogos originais anulados, contra Santos e Ponte Preta, o Corinthians tinha somado 0 pontos. Derrotas a Cachapantes, na remarcação, fez 4. É uma conta simples e cruel. 4 pontos caídos do céu jurídico. 4 pontos que não existiam na linha do tempo original. Isso não é detalhe. Isso é a definição do campeonato. Essa virada de mesa disfarçada de justiça técnica permitiu que o Timão ultrapassasse um Internacional que, até ali, jogava o futebol mais eficiente e pragmático do país. Aquele Inter de Muricy Ramalho não dava espetáculo, mas era letal, cirúrgico. Um time que sabia sofrer e vencer, mas que não tinha defesa contra um adversário que pôde reescrever seu próprio passado. Essa distorção na tabela gerou o que chamo de efeito borboleta da injustiça. Ao alterar o passado, você destrói a legitimidade do futuro. O Internacional, com sua defesa sólida e o brilho de Rafael Sobis e Fernandão, viu sua regularidade ser punida por erros de terceiros. Você consegue imaginar a frustração de fazer tudo certo, de cumprir cada obrigação tática, de jogar com a alma na ponta da chuteira e ver o adversário ganhar uma chance de corrigir seus erros? O Corinthians
embalado pela qualidade técnica indiscutível de TVs menos que foi. Sim, o craque do campeonato surfou nessa onda de reviravolta. A qualidade técnica validou a pontuação manchada, criando uma simbiose perversa. O time era bom o suficiente para merecer ser campeão, mas só foi campeão daquela forma porque o tribunal lhe deu o oxigênio que o campo havia tirado. É o paradoxo perfeito, um campeão legítimo na bola, mas ilegítimo na moral. E o que sobra disso tudo? Sobra um legado de desconfiança que mudou para sempre. O jeito como você, eu e qualquer torcedor olhamos para o homem de preto. Aquele 2005 foi o ano em que a inocência morreu definitivamente. Antes, chamávamos o juiz de cego ou ladrão no calor da emoção. Depois de 2005, passamos a procurar a conspiração, o esquema, a má intenção em cada lateral invertido. Foi ali que plantamos a semente da obsessão tecnológica que viria a ser o VAR anos depois, na tentativa desesperada de limpar o jogo da sujeira humana. Mas o custo foi alto demais. Grandes carreiras ficaram marcadas. Tevez, um gigante, tem sua passagem épica pelo Brasil, sempre acompanhada de um mas. O torcedor colorado carrega uma ferida que não cicatriza, uma certeza de roubo que passa de pai para filho. O futebol brasileiro ganhou profissionalismo na marra, na dor, aprendendo que a paixão não protege o jogo dos predadores. Olhando para trás, aquele troféu levantado no final tem um peso diferente, uma densidade estranha. Ele brilha, claro, mas é um brilho ofuscado por um asterisco invisível, uma nota de rodapé que grita mais alto que os gritos de campeão. Aquele Corinthians de 2005 nos ensinou que ter o melhor time nem sempre basta para afastar a sombra da dúvida, e que o Internacional de 2005 provou que a moralidade, infelizmente, não ganha jogo e não enche sala de troféus. O campeonato acabou, a taça foi entregue, os jornais foram impressos, mas a sensação de que assistimos a um roteiro escrito por mãos sujas nunca foi embora. E talvez, só talvez, essa seja a maior tragédia de todas. A dúvida eterna sobre o que teria acontecido se a bola, e apenas a bola, tivesse sido a única senhora do destino. A taça de 2005 está lá, na estante. Fria, metálica, definitiva, mas a memória, essa continua queimando. Futebol não é apenas sobre quem cruza a linha de chegada em primeiro, é sobre o rastro que você deixa no caminho. E o rastro de 2005 é uma mistura complexa de genialidade técnica e lama moral. O que você sente agora não é apenas nostalgia ou revolta, é o peso da história. É a compreensão de que, às vezes, o jogo termina, mas o resultado nunca é aceito por completo. Agora, eu quero que você seja o juiz final dessa história. Para você, a bola que Tevez jogou foi suficiente para limpar a mancha do apito, ou o campeonato de 2005 jamais terá um dono legítimo? Deixe sua sentença aqui nos comentários. Se você quer continuar enxergando o futebol além do óbvio, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se essa análise despertou seu senso crítico, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora, porque a verdade tática do jogo ainda tem muito a revelar.